este evento. A seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar A Importância da Educação à Distância durante a Pandemia, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, educação de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Jonathan Guimarães, secretário-geral da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Jonathan, você está mudo. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito. Saúdo aqui a mesa presente e todos os ouvintes para esse evento tão esperado, sem dúvida. Uma palestra que todos vocês, com certeza, poderão aproveitar de forma satisfatória. Uma palestra, o qual foi preparado com muito carinho pela doutora Júlia Ottani, coordenadora da área de Metodologia de Estudos e Aprimoramento Acadêmico da CAD. Nós estamos muito felizes em receber a professora Natália Teles da Mota, que nos honra com sua presença neste evento e que com certeza sairá extremamente engrandecida e nos brindará com uma bela explanação e fará muita diferença para todas as pessoas que poderão assisti-la. Professora, muito obrigado pela sua presença em nome da Comissão do Acadêmico de Direito. Eu cumprimento e agradeço novamente pela sua disponibilidade de estar conosco nessa bela tarde. Agradeço também em nome do presidente do Cultura e Eventos, o Dr. Alexandre Rolo, e também em nome da OAB São Paulo, o presidente Dr. Caio Augusto. Não vou me estender, passo agora a palavra para o Frederico Augusto, discente que está representando todos os acadêmicos, o qual realizará uma breve saudação e apresentação do currículo da professora Natália Teles. Boa tarde a todos. Obrigado, Jonathan, pela apresentação e abertura. Também gostaria aqui de agradecer à OAB, na organização do evento, a Comissão de Acadêmicos de Direito, no nome da doutora Adriana, todos os colegas acadêmicos que também estão aqui presentes e ajudaram a formar esse evento. Então, parabéns a todos. Parabéns à doutora, a Natália, que vai fazer uma brilhante apresentação aí para nós, e toda a equipe nossa, né? Então, eu, como o Jonathan falou, estou representando os acadêmicos, apesar dessa minha carinha de menino, né? E, bom, a Natália Teles é mestranda em Educação pela Open University do Reino Unido, graduada em Psicologia pela Universidade de Brasília, especialista em Educação à Distância, Psicopedagogia Clínica Institucional e Gestão de Pessoas, docente nas disciplinas de Educação, Liderança e Coaching, Recrutamento e Seleção de Talentos e Comportamento Organizacional. Então, acho que nós vamos ter aqui uma grande oportunidade de aprendizado, né, com uma vasta experiência, que a Natália vai poder passar para a gente nesse momento. Tá bom? Agradeço também a Natália por estar aqui com a gente e a todos os organizadores mais uma vez. E passo agora a palavra para a Júlia. Obrigada, Federico. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Comissão do Acadêmico de Direito da OAB e hoje, principalmente, a professora Natália Teles por ter aceitado o nosso convite e dizer também que é um privilégio participar desse webinar sobre um tema tão importante agora, principalmente agora, né, fundamental, ao lado de profissionais incríveis. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa exposição e que seja muito enriquecedora. Agora eu passo a palavra para a professora Natália Teles. Obrigada. Boa tarde. Eu agradeço aí as apresentações dos colegas e a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um tema que é a minha paixão, que representa a minha trajetória profissional, acadêmica, e que ganhou tanta relevância nesse momento de pandemia, né? A educação à distância ocupa um lugar hoje que talvez não tenha ocupado
ao longo da história, né? E é um prazer ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso e colocar em discussão um assunto que é de interesse de todo mundo, que é a educação. A discussão sobre educação, ela é uma discussão que vem ganhando força nos últimos anos, né? O mundo complexo que a gente vive, o mundo tecnológico, o mundo conectado e competitivo já vem exigindo da educação modelos diferentes, metodologias que deem conta desses desafios, né? O mercado de trabalho exige profissionais com habilidades e com competências que fazem com que a escola precise desenvolver de uma forma diferente essas pessoas. Então, essa discussão sobre educação, sobre metodologia, é uma discussão que não é privilégio desse momento que a gente está vivendo. Na verdade, a gente já vem fazendo essa discussão e questionando os nossos modelos educacionais há algum tempo, né? Agora, a educação à distância teve a oportunidade de avançar, né, por terrenos onde ela ainda não estava presente. Foi obrigatório adotar educação à distância para muitas instituições, para muitos professores e para muitos alunos. E essa obrigatoriedade, ela é positiva no sentido de que ela força um movimento, ela força a gente quebrar algumas barreiras que a educação à distância ainda apresentava, mas, por outro lado, ela também fortalece, recrudesce alguns estereótipos negativos da educação à distância. Então, quem não gosta de educação à distância, quem não se identifica com essa modalidade, pode, nesse momento, se sentir ainda mais incomodado com o uso da tecnologia na educação. Então, eu acho importante essa discussão, porque ajuda a gente a desmistificar esses preconceitos e a também colocar na balança do que a gente está falando. Acho que a educação à distância corre o risco de levar a culpa de alguns desafios que a gente tem vivido e que são próprios do nosso contexto desafiador, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de começar falando é desfazer um pouco dessa dicotomia que a gente construiu ao longo dos anos entre educação à distância e educação presencial. Essa dicotomia ela é muito própria da educação. Qualquer outra área do conhecimento que faça uso da tecnologia não faz essa distinção entre direito tecnológico e direito não tecnológico, né? O direito vai se apropriando da tecnologia, mas não fragmenta a sua área. A educação ela fez esse movimento, ela dividiu em duas modalidades de ensino, quando na verdade a gente está falando de um espectro, né, de uma possibilidade de maior ou menor uso da educação, conforme a conveniência, a possibilidade, conforme a nossa escolha metodológica também. Então, a discussão que a gente faz sobre educação à distância é, na verdade, uma discussão sobre educação, sobre metodologia, sobre desafios que se colocam para a educação como um todo, né? O movimento pós-pandemia certamente vai ser um movimento de uma análise onde a gente mantém e onde a gente volta a fazer como era antes e onde a gente faz diferente. Muito dificilmente a gente vai ter contextos que vão abrir mão da tecnologia por completo. Muito pelo contrário, as escolas já estão sinalizando algumas mudanças definitivas para a modalidade à distância, né? Então, esse é um outro aspecto positivo, eu acho, do momento que a gente está vivendo, que é o de quebrar essa dicotomia. A gente agora entende toda essa educação que a gente está fazendo como educação e não necessariamente como educação à distância. Eu acho importante a gente gradativamente ir superando essa dicotomia. A educação à distância é um tema complexo, assim como é a educação, assim como é o momento que a gente está vivendo. Então, eu destaquei 6 dimensões que nos permitem olhar a educação à distância que a gente
que a gente está fazendo agora, que a gente está estudando agora como estudante, que o professor está tendo que fornecer, que a instituição está tendo que fornecer, para a gente separar e analisar cada uma dessas dimensões de uma forma mais didática e que nos permita compreender todo esse fenômeno dentro da sua complexidade. A primeira dimensão é essa da dicotomia. Então, a gente começar a entender a educação como uma só e o uso da tecnologia dentro de uma gradação de possibilidades. E a gente tomar decisões de acordo com a necessidade educacional e não de acordo com a nossa familiaridade ou preferência pessoal, né? A gente começar a olhar qual é o objetivo educacional, qual é a melhor forma metodologicamente de alcançar isso e fazer as escolhas educacionais a partir daí. Vencer um pouco os nossos preconceitos individuais ou as nossas preferências em favor de uma educação de melhor qualidade como um todo. A segunda dimensão que eu destacaria é a dimensão individual. A gente está vivendo um movimento em que todo mundo está passando aí por uma pandemia, todo mundo está vivendo restrições, todo mundo está vivendo desafios na educação, seja como professor, como aluno, mas as pessoas estão experimentando isso de formas diferentes. Tem uma dimensão individual que precisa ser considerada. Eu trago aqui uma discussão interessante que no início do advento aí da tecnologia, do acesso mais amplo à tecnologia, surgiu a expressão nativos digitais e imigrantes digitais, né? E essa ideia estava relacionada à concepção de que algumas pessoas que nasceram numa era mais tecnológica tinham mais naturalidade, familiaridade e habilidade de lidar com a tecnologia. Outras gerações de pessoas mais velhas tinham mais dificuldade de lidar com isso, precisariam aprender. Essa ideia de nativos e imigrantes digitais, ela foi sendo superada e hoje prevalece uma ideia trazida por Dave White, que coloca as pessoas na qualidade de residentes ou visitantes digitais. O que quer dizer isso? Que a gente às vezes é residente, às vezes é visitante, dependendo do que a gente está fazendo. Então, eu tenho uma conta do Facebook, eu tenho uma conta no Instagram, então aqui eu sou residente digital. Mas como professor, eu sou visitante, ou seja, eu entro na internet, pesquiso uma metodologia, pesquiso sobre um assunto, saio do computador e levo isso para a minha aula presencial. Eu sou residente para algumas coisas, ou seja, eu me sinto extremamente ancorado na tecnologia, eu tenho uma identidade digital para algumas coisas, eu sinto facilidade de lidar com algumas ferramentas, para outras eu sou visitante. Eu uso, eu consumo da internet, mas eu não construo uma identidade digital, por exemplo, como professor ou como aluno. Eu não faço cursos à distância, eu não dou aulas à distância como professor, mas eu pesquiso na Wikipédia, eu faço pesquisas de artigos, para isso eu utilizo a internet, mas para dar aulas não. A pandemia forçou que alunos e professores assumissem um papel de residentes digitais também na área educacional. E isso colocou muitos em uma situação desconfortável, né? Porque todos nós estamos acostumados a sermos residentes nas redes sociais, mas para alguns a educação ainda era um terreno em que a gente se via como visitante apenas, né? E isso trouxe muitos desafios. Alguns professores tiraram isso de letra, alguns professores já vinham nesse processo de experimentar dentro desse espaço, alguns alunos também adoravam e faziam muitos cursos à distância, outros não. Então, essa diferença de vivência fez com que as pessoas experimentassem esse momento também de forma diferente. Algumas pessoas estão vivendo esse momento como uma descoberta, estão adorando. Alguns professores
se identificaram nesse processo de dar aula digitalmente, alguns alunos também. Mas outros não, outros podem sentir aí saudades do velho e bom, da velha e boa aula presencial, e não há nenhum problema com isso. A gente não as preferências não precisam significar um juízo de valor em relação à qualidade, né? Mas certamente a pandemia abriu portas para que algumas pessoas experimentassem essas novas possibilidades e modelos e construíssem coisas bastante interessantes. Então, dentro da dimensão individual também tem uma variação grande de experiências e de sentimentos da educação à distância. Uma terceira dimensão importante da EAD nesse momento é a questão da acessibilidade e da inclusão. A pandemia, ela mudou um pouco o ecossistema de acessibilidade e inclusão que a gente tinha. Algumas pessoas que dentro do presencial eram incluídas, passaram a se sentir excluídas no digital. E algumas pessoas que no presencial eram excluídas, passaram a se sentir incluídas com o digital. Isso fez com que a discussão de acessibilidade e de inclusão passasse um pouco de mão em mão, né? Afetasse novos grupos dentro da sociedade. E isso é bom, porque isso amplia a discussão. Isso faz com que esse problema, que às vezes era um problema do outro, passe agora a ser um problema meu também. E eu comece a enxergar a dificuldade e a exclusão do outro com outro olhar. Então, aquela criança que não tem e essa é uma realidade, né, muito presente no nosso país, que não tem a tecnologia em casa, ela não estava tão excluída quando ela estava no presencial, ela tinha oportunidade, ainda que com todas as dificuldades, ela tinha acesso. Enquanto que aquela criança com alguma dificuldade de mobilidade ou com uma deficiência física, ela, dependendo, né, da deficiência, ela agora se sente mais confortável em casa de ter a sua aula, porque na escola ela enfrentava inúmeras barreiras de acesso, de deslocamento, etc. Então, a gente ampliou a discussão de inclusão e acessibilidade. Hoje a pergunta que se coloca é, se a gente tem um grupo de crianças que não tem acesso à EAD, a gente deveria interromper a EAD, porque a gente está criando uma assimetria de conhecimento muito grande. Acontece que essa exclusão, ela sempre existiu. Isso nunca foi questionado. Vamos parar de fazer educação, porque tem criança que não tá frequentando a escola porque possui alguma deficiência que a escola não dá conta de acolher, né? Então, é importante que a gente veja o problema da acessibilidade e da inclusão como um problema de todos. E a educação à distância também traz outros desafios, que é o desafio da Libra, o desafio da legendagem, é o desafio da tecnologia, da pobreza, né? Acentua a dificuldade de acesso para aquelas famílias que não têm uma tecnologia em casa, um acesso à internet em casa. Então, para alguns países, esse problema foi mínimo, né? Foi mínimo, ele foi bastante localizado a ponto do governo conseguir estabelecer uma política pública que desse conta desses nichos. No Brasil, isso é generalizado, então é uma questão que se coloca gravíssima, porque é um problema que não tem volta. Ainda que a gente retorne ao presencial, a tecnologia passa a fazer muito mais parte da educação, e essa exclusão, ela tende a ser permanente. Essa exclusão tecnológica que já existia, ela tende a se agravar. Então, a gente precisa, de fato, enfrentar essa discussão no Brasil. Uma quarta dimensão é essa da regulação do uso da tecnologia e desse espaço digital. A gente está usando um espaço que tem regras
que a gente não conhece. Os professores desconhecem, estão muito longe de conhecer o suficiente a respeito de direitos autorais, a respeito da questão de regulação de gestão de dados. Tem fotos circulando de pessoas, tem crianças muito pequenas hoje fazendo educação à distância. E como regular isso, esse acesso às informações? Teve um escândalo recente com a ferramenta do Zoom, onde dados e reuniões e conteúdos vazaram. Então, a gente está navegando num mar que a gente ainda não conhece. Eu acho que esse é um assunto importante até para se discutir dentro desse grupo, né, de acadêmicos do direito, porque a gente, no Brasil, tem fugido um pouco dessa discussão. Aquele hábito que as universidades têm ou tinham de tirar xerox dos livros que ficavam ali nas centrais de xerox migrou para EAD. E você tem um mercado aí de compartilhamento de coisas pirata e o uso de imagens e de filmes e etc., que a gente precisa encontrar um meio termo. Eu acho que o caminho do copyright não é o caminho que a educação vai se beneficiar mais, mas a gente precisa ter um mínimo de respeito ao direito do autor. E tem um outro movimento que eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de explorar aqui no Brasil também, que é o movimento dos recursos educacionais abertos, ou REA, para quem é da área de educação e conhece esse termo, a sigla REA, que é um movimento de as escolas e de os educadores e até dos próprios alunos criarem objetos educacionais abertos e gratuitos, porque hoje a gente está muito dependente de livros caríssimos, e isso dificulta também é um dificultador do acesso. Então, a tecnologia traz possibilidades que a gente precisa explorar a nosso favor. A EAD não é apenas uma conexão geográfica, não é apenas uma conexão em momento de isolamento, ela também permite que a gente mude significativamente a nossa relação com o conteúdo. A gente saia da posição de meros consumidores para nos tornarmos também produtores de conteúdo e conteúdos abertos, né? Conteúdos que tornam também o acesso mais democrático. Então, essa questão da regulação dentro do mundo digital é uma discussão que a gente precisa enfrentar e que a gente precisa que nós, professores e alunos, entendamos que é uma discussão nossa, não é uma discussão que está só nas editoras de livro, não é uma discussão que está só para os advogados, é uma discussão que está dentro da sala de aula hoje. E a gente não se apropriou dessa discussão ainda. Então, esse é um terreno que a gente precisa enfrentar e explorar os benefícios que ele traz também, que são esses recursos educacionais abertos, que eu acho um mundo fascinante. O meu mestrado ele foi bastante focado nessa área. Uma quinta dimensão que eu queria destacar é a do contexto, né? A gente fala de educação à distância, critica ou elogia, aí vai depender da experiência que cada um está vivendo, mas esquece que muito desse sentimento que está permeando a nossa aula online, né, é também um sentimento que está advindo do contexto que a gente está vivendo. Então, a gente está falando de professores que estão no pico da taxa de depressão, né? A gente está falando de alunos que estão vivendo em situações de mais vulnerabilidade social. A gente está falando de famílias que estão vivendo uma sobrecarga de trabalho, homeworking, diminuição da renda, perda de emprego, e todo esse sentimento ele está acontecendo enquanto você está ali tentando fazer a sua aula online, com todas as dificuldades de ter uma conexão, e cai, e fazer as coisas sozinho, e desenvolver o seu autodidatismo, que é algo que a escola foi muito
pecou muito ao longo dos anos, né, de desenvolver esse autodidatismo, a capacidade das pessoas de estudarem sozinhas ou de terem iniciativa dentro do seu aprendizado, e agora isso é uma demanda urgente. Então, assim, o contexto não contribui, a educação à distância, o sentimento que as pessoas estão desenvolvendo a respeito da educação à distância, ele se mistura com os sentimentos de dificuldade do contexto. Por outro lado, tem também uma visão bastante positiva de que a educação à distância viabilizou. Tinha gente que estava fazendo faculdade e não fosse pela possibilidade de prosseguir com a EAD, teriam que interromper, né? Interromper sonhos, interromper uma trajetória de vida. Então, tem eu acho que esse misto de sentimento e a gente vai precisar processar isso com o tempo e distinguir o que é próprio da EAD, o que é próprio das falhas inerentes ao uso de tecnologia da educação e o que é próprio da pandemia, né? A gente não está dando uma resposta educacional planejada, a gente não está dando uma resposta educacional com tempo, o professor não teve aí um tempo e um apoio e um suporte para fazer a migração da sua aula para aula online. Ele teve que fazer isso no susto, como deu, e é lógico que a gente está suscetível a falhas e a erros, mas a gente não confundir isso com a educação à distância em si, né? E por último, eu acho que vale a pena a gente olhar para o futuro, essa dimensão de tendência, né, que a gente está vivendo. A gente tem a gente aqui no Brasil está aí lutando com plataforma, os professores e alunos lutando com conexão, mas tem um mundo de educação aí afora que está avançando em direção a um processo assustador de educação. Então, a gente está falando de Learning Analytics, inteligência artificial, blockchain, microcertificação. Então, a educação como um todo, ela está num momento de muita inflexão, de muita mudança. O certificado hoje de graduação, mestrado, doutorado, em muitas áreas ele já perdeu o valor. As pessoas querem desempenho, querem resultado, querem pessoas com habilidades complexas, com soft skills, com capacidade de inteligência emocional. O conteúdo ele já está acessível para todo mundo, né? E a competência é algo que demanda um investimento maior. Então, ao passo que a gente está aqui lutando para ingressar numa educação à distância, num mínimo de tecnologia, o mundo e algumas empresas estão aí promovendo grandes revoluções dentro da educação. É lógico que quando a gente fala de mudança na educação, a gente nunca fala de dar um cavalinho de pau, um 360. De um dia para o outro, tudo mudou. A gente está falando de mudança, de virar um Titanic, né? Então, é uma mudança lenta, com alguns expoentes aí que vão ditando um pouco essa direção, mas, no geral, o mundo ainda está fazendo uma curva bem lenta de mudança e a gente está tendo a oportunidade de sentir um pouco esse gostinho. Pode ser que se não fosse a pandemia, a gente ainda estivesse muito resistente a enfrentar esses desafios que a EAD traz. Então, ficar de olho nessas tendências, eu acho que o professor, o aluno e a instituição que conseguir aproveitar esse momento como um momento de abertura, de conhecer novas coisas, de experimentar, tende a ser um aluno, um professor e uma instituição mais preparada para lidar com a educação que está começando a se construir agora, tá? Então, era basicamente essa visão geral, acho que eu fui muito mais rápida, talvez, do que o planejado, essa visão geral que eu queria trazer do que a gente está vivendo. Eu, particularmente, sou uma entusiasta da EAD, trabalho com a EAD há muitos anos e no serviço público,
e vivo a EAD como aluna e como designer instrucional e como professora. Então, é fácil para mim falar dos benefícios, mas eu entendo que tem uma multidão aí ainda desconfiada e um pouco resistente à educação à distância, como se fosse algo diferente da educação que a gente vive no presencial. E não é, a gente está falando do uso de tecnologia dentro da educação. E essa dosagem, né, de quanto usar, depende de uma série de fatores, de oportunidade, de acesso à tecnologia, mas principalmente de objetivos educacionais, a melhor estratégia para a gente alcançar os objetivos educacionais. Então, eu tenho certeza que os professores vivem desafios e alguns estão conseguindo levar bons aprendizados disso, outros vão demorar um pouco mais de tempo para processar toda essa carga que está sendo esses dois semestres, né? Foram 2 semestres aí, agora estamos no 2º semestre de uma educação à distância imposta. Nada que nos é imposto é agradável, mas cabe a gente também tentar tirar o melhor proveito do que a gente está vivendo. É inevitável, né? E não só de nos aprimorarmos, mas também de olharmos o impacto disso para a sociedade. A discussão de acesso à internet, a discussão de acesso à tecnologia é uma discussão que precisa sair dos nichos de acessibilidade. A gente está falando de uma sociedade inteira que está sendo afetada e que pode estar sendo afetada positiva ou negativamente pela tecnologia. Então, se a gente puder colocar a tecnologia a serviço de toda essa população, a gente tem uma condição melhor de qualificar melhor a nossa população e essas pessoas terem melhores oportunidades de trabalho e, enfim, isso contribui para um ciclo virtuoso de desenvolvimento do nosso país. Então, a oportunidade está aí e ela não é só dentro da sala de aula, ela dialoga com as políticas públicas, né? Ela dialoga com a nossa vida privada, com a nossa vida como indivíduos. Nós estamos fazendo escolhas a todo momento. Então, é isso que eu queria passar. Não sei se não estou acompanhando aqui as perguntas. Passo a palavra aí ao Frederico, que vai conduzir. Frederico. Obrigado, Natália. Fantástica apresentação, parabéns. Eu fiz algumas anotações enquanto você fazia a sua apresentação. Falamos de temas importantíssimos, né? Esse é um tema extremamente complexo e que a gente, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, realmente é muito difícil poder abordar tudo o que envolve esse tema, né? Eu posso dizer que eu já tive várias reuniões com os amigos e familiares para falar do sistema educacional, não só do país, mas do mundo, né? Como ele tem funcionado, e a gente vem até criticando já o modelo antigo há muito tempo, né? Então, mas anotei coisas importantes que foram ditas, né? Que são as habilidades e competências. Então, a gente quer, na verdade, encontrar uma metodologia de ensino que seja adequada, né? Que possa trazer as habilidades e competências que o mercado de trabalho esteja oferecendo, né? Que eu acho que esse é o grande gap que está existindo entre o mundo teórico e o mundo prático, né? Que as pessoas estão aprendendo coisas nas escolas, mas na hora que chega no mercado, essas habilidades e competências que foram adquiridas nem sempre estão sendo necessárias, vamos dizer assim, no mercado de trabalho, né? Eu tive a oportunidade de ler uma notícia recentemente sobre a questão do negócio agroindustrial. Hoje o negócio agro é industrial, extremamente complexo e avançado e precisa de uma mão de obra extremamente bem preparada, né? Então, você falou disso e assim, nós estamos vivendo o que você falou, o EAD, ele vem como uma quebra de paradigma, né? Eu posso dizer por mim que há mais ou menos 20 anos, e isso bastante tempo, né? Eu hoje sou aluno, né? Mas também sou professor e fui convidado a dar algumas aulas em alguns
cursos e eu viajava muito. E aí o pessoal me pediu, não, você pode dar à distância. Naquela época era discado ainda, né? Então, mas isso à distância é muito difícil. Então, você falou agora no finalzinho da sua apresentação, resiliência dos professores, né? Então, eu também me vejo como um professor e falo assim, puxa, mas isso é difícil, isso não é? É? Como aluno, eu falo, puxa, mas hoje parece tão simples, é só entrar numa plataforma, quer dizer, a pandemia, ela acelerou um processo, né, de quebra de paradigma extremamente grande. E agora estão sendo afloradas todas as questões que envolvem não só o, vamos chamar de velho método, como um novo método. E a gente ainda não encontrou, na verdade, o método mais adequado, né? O método que a gente espera que realmente traga o conhecimento certo na hora certa para a pessoa certa, para o negócio certo. Não é verdade? Então, eu acho que de tudo que foi falado é isso, né? Então, foi falado assim da inclusão, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Inclusão social, inclusão educacional, né? Então, a minha percepção hoje conheço muita gente, então eu vejo assim pessoas que têm dificuldade em obter recursos tecnológicos, porque o jovem hoje ele aprende muito rápido, ele absorve muito rápido. Então a gente vê as crianças hoje, elas pegam o telefone e já sabem mexer, né? Então eu sou da época que não existia telefone celular, então não posso falar e entregar a minha idade aqui, porque eu tenho essa cara de menino, que eu já falei, né? Então, assim, a dificuldade em obter a tecnologia para ter o acesso. Em compensação, tem pessoas que têm acesso fácil, mas ao mesmo tempo tem uma certa resistência, porque tinham uma inclusão social no ambiente presencial, que no ambiente virtual perdeu aquilo. Falou, puxa, mas era tão gostoso lá, eu tinha meus amigos e tal, né? Ao passo que o outro que não era mais introvertido, mais recatado ali, falou, puxa, isso aqui, agora ele se manifesta pelo chat e ele se abre mais ao mundo, né? Inclusive. Então, eu acho que isso foi passado por você agora de uma forma bem didática, né? Fantástica. Eu tenho algumas perguntas aqui, embora nosso chat esteja meio assim, vazio. Eu tenho colegas, porque eu divulguei aqui na minha turma, né? A minha rede de colegas da escola, né? Da faculdade, falaram, olha, Fred, pergunta isso, pergunta aquilo. Não, pode deixar, eu vou perguntar. Então, assim, uma pergunta aqui interessante, né? Que assim, acho que as pessoas estão tendo muita dificuldade dentro de casa. Muitas pessoas têm família, têm filhos, ou têm os pais em casa, irmãos pequenos, crianças pequenas, enfim, e está tendo esse desafio. Esse é um grande desafio, né? Então, assim, como poder ter um ambiente eficiente de aprendizado em EAD? Então, essa é uma pergunta aí, se puder abordar um pouquinho esse tema, seria interessante. E aí, depois, concluindo essa questão, eu tenho mais algumas aqui. Vou aproveitar e responder essa sua pergunta, fazendo um link com o seu comentário anterior em relação ao da metodologia e dessas habilidades e competências que o mercado de trabalho requer, né? A metodologia, a gente não está vivendo de fato uma mudança na metodologia. A gente migrou uma metodologia presencial para dentro do EAD. Prevalece ainda uma passividade, né? Prevalece ainda um movimento unilateral de conhecimento. Então, o professor ele continua sendo detentor, ele passa aquele conhecimento e os alunos ficam ali no Zoom, qual é o outro da Microsoft, enfim, tem algumas plataformas aí mais comuns, Teams, no né? Meet, Tem no o Teams Zoom. e tal, e ficam ali ouvindo e não teve, de fato, uma mudança metodológica. E isso vai, na verdade, quando a gente incluiu a tecnologia para romper esses espaços, né? Essas barreiras geográficas ou de distanciamento, a gente não usou o potencial que elas tinham também de mudar a forma de aprender. As crianças, os adultos, os adolescentes, os jovens, a gente vai desaprendendo com o tempo a aprender, né? A escola muitas vezes se encarrega
de nos ensinar a ficar nessa posição de passividade. Mas as crianças aprendem pela curiosidade, aprendem fazendo. Então, uma possibilidade de metodologia diferente. Vou dar um exemplo concreto do que pode ser feito dentro de uma aula de direito, já que a gente está aqui nesse grupo. Não sou professora de direito, na verdade fui professora de psicologia jurídica, né, para alunos do direito, mas dentro da área da psicologia. Então, uma mudança que pode ser feita dentro de um curso de direito que envolve o uso de tecnologia. Eu tenho uma determinada legislação, os seus artigos, incisos, etc. E os alunos eles podem construir uma wiki. Eu subo essa legislação numa wiki e os alunos podem construir ali comentários sobre a legislação, fazendo referências e links, por exemplo, a outras normas que regulamentam, a jurisprudências, a exemplos concretos e tal. Então, eu sou professora de direito, eu tenho aqui, eu ministro aula de constitucional, eu coloco aqui o artigo 5º, a wiki do artigo 5º, e a tarefa dos meus alunos é escolherem um dos artigos e fazerem esse exercício de inserir comentários e tal. No semestre seguinte, a turma que vem, ela se beneficia desse aprendizado. Veja, o aluno ele sai da posição passiva e ele vira um produtor de conteúdo. Conteúdo esse que a turma do semestre seguinte pode usufruir, lendo essa legislação comentada do artigo 5º, né, essa wiki comentada, e podem continuar também inserindo ali contribuições. Ao final de 2 semestres ou 2 anos, eu tenho um conteúdo riquíssimo que o aluno produziu, se engajou, aprendeu, e isso por meio da tecnologia. Seria muito difícil fazer isso sem o uso da tecnologia. Mas o que a gente fez? A gente substituiu exatamente a aula presencial que a gente tinha. Isso eu estou falando na maioria dos casos. Eu não quero aqui também tirar o mérito dos professores e dos alunos que aproveitaram essa oportunidade para reinventar a forma de fazer. Mas é muito difícil. Eu, como professora, sei o quanto é difícil você reinventar. Principalmente quando você tem que fazer isso rápido, né, junto com uma série de outras coisas, aprendendo a mexer na ferramenta e tal. Então, esse é um ponto. A metodologia, ela nada tem a ver com você colocar ou tirar tecnologia. Ela é uma mudança de papéis. O aluno ele assume um novo papel, o conteúdo tem um novo papel e o professor, assume um novo papel. Isso é difícil. Até porque o aluno ele aprendeu, principalmente o aluno quando ele chega na graduação, ele está há 11 anos aprendendo a ficar calado em sala de aula. Então, ele aprendeu isso muito bem. Ele, inclusive, faz um bonequinho e coloca para o professor achar que ele está assistindo aula quando ele está fazendo outra coisa, né? Então, o aluno aprendeu que o que vale naquele momento é a presença passiva e caladinha dele. E ainda temos professores que ficam bravos quando fazem pergunta. Ainda existe isso, lamentavelmente. Mas tem também o professor que quer que o aluno faça a pergunta e eles não fazem pela timidez ou por não se sentir confortável. Então, a gente está num momento de rever esses papéis e de experimentar outras possibilidades. Aí você me perguntou como fazer desse aprendizado em casa, né, cheio de desafios, com pai, com mãe, com trabalho remoto, um momento agradável. Aí eu não tenho uma resposta, eu acho que não poderia dizer que existe uma resposta. Eu vou dar a minha resposta, né, aquilo que eu considero que seja o mais adequado. E não fazer comparações, né? É você não se apegar ao que o meu filho, ou o que eu estaria fazendo se fosse numa outra circunstância e tentar estabelecer isso como ponto de comparação para o que está acontecendo agora. Eu acho que o primeiro passo é esse, é fazer as adaptações que o momento requer.
Então, eu tenho um filho de 4 anos, por exemplo. Como que eu vou fazer com que ele tenha uma experiência semelhante à que ele tinha em sala de aula presencial? Se eu estabelecer esse padrão de comparação, eu estou impondo uma frustração, porque isso não vai acontecer. Então, a primeira coisa é desapegar dessa comparação e criar novas possibilidades. As crianças e nós aprendemos de diversas outras formas. Então, criar possibilidades de aprendizado, inclusive é um ótimo momento para a gente exercitar o nosso aprendizado emocional, a nossa forma de lidar com as emoções, com os medos, de criar novos hábitos, de estar mais com a família. Esse é um aprendizado importante que a gente está tendo no momento. A gente não precisa pensar só em aprendizado de conteúdo acadêmico, né? De livro, a gente pode pensar no nosso aprendizado como humanidade, como família, de É um convivência. aprendizado de mudança de hábito, né? Que de é uma das mudança coisas de mais hábito. complexas do ser humano, né? Então, Quantas pessoas eu não ouço dizer eu estou tendo a oportunidade de almoçar com meus filhos, eu estou tendo a oportunidade de ficar com a minha família, eu estou tendo a oportunidade. Em compensação, para outras pessoas também é um momento muito difícil, porque estar com a família não é bom e não é obrigado que seja bom para todo mundo, né? Para algumas pessoas está sendo difícil também, os espaços são reduzidos, a casa é pequena, é barulhenta, tem violência dentro de casa, enfim. É um momento de aprendizado de solidariedade, é um momento de aprendizado, de reflexão. Então, eu acho que a comparação, como é que estaria, o que eu estaria aprendendo, se o meu filho a essa altura já estaria sabendo ler, ou se eu já estaria... Eu acho que é uma comparação que não é justa e acaba nos impondo uma cobrança e um mal-estar. Eu traria as coisas para o momento presente. Do que eu tenho hoje de circunstância, o que eu posso fazer de melhor? Quais são as oportunidades que eu tenho neste momento, independente do que eu teria se não tivéssemos em pandemia? Do que eu tenho nesse momento, o que eu posso é uma fazer de forma até melhor? de planejar, né? Uma forma até de planejar como você conseguiria estruturar esse AD dentro de casa, estando à Isso. distância, né? Um planejamento e depois cumprir uma certa disciplina, né? Você E tem a uma gente está certa aprendendo disciplina muito, porque essa disciplina é difícil, né? Assim, ter a disciplina, ter o espaço em casa, o espaço mental e o espaço físico, né? Ajustar isso. Eu estou aqui, empilhei 4 livros para colocar o computador. Semana passada comprei um ring light, que é uma coisa que eu achei que eu nunca ia ter na vida, né? Porque eu não tenho conta no Instagram, não tenho YouTube. Então a Eu gente não sei nem o que é isso, viu? Eu preciso pegar no dicionário. essa luzinha assim, ó. Ah, entendi. Então a gente também está aprendendo um monte de coisa. Eu aprendi um monte de coisa, mesmo sendo já da EAD, mesmo tendo familiaridade, aprendi muitas coisas. Mas o que está mais, eu acho que o aprendizado que está sendo mais demandado nesse momento é o de regulação emocional. É a nossa capacidade de lidar com a nossa oscilação de emoções, os nossos medos. E esse é um aprendizado válido. A gente E o restringe a aprendizado ideia de mental, assim, de aprendizado. você estar sentado numa coisa, por exemplo, assistindo uma aula, de repente você escuta um barulho de alguma coisa e você sabe qual é o problema e você não consegue desligar daquele problema. Então, isso é uma disciplina mental que você falou agora há pouco, que é complicado, é complexo, isso, muito difícil. A Interfere gente mesmo. associa as palavras aprendizado, inteligência, estudo, com a parte cognitiva, com a parte de conteúdo, né? E a gente está tendo alguns aprendizados que não estão nessa esfera e que são muito importantes. E talvez sejam os aprendizados que o mercado está pedindo, inclusive, que é o aprendizado de lidar com situações complexas, é o aprendizado de lidar com a frustração, de ser criativo diante de circunstâncias que fogem ao nosso controle, de planejar, de fazer uma análise de projetos, de ter autodidatismo, autonomia. Então, de alguma forma, eu acho que a gente está se preparando para o futuro
na medida em que a gente está aprendendo a lidar com esse momento. Professora, eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu tenho várias, mas essa aqui é uma pergunta que eu vou apanhar se eu não fizer, né? A gente está vivendo um momento, né, que, na verdade, assim, tudo bem, a pandemia, ela acelerou todo esse processo, mas eu tenho percebido esse processo digitalizado, vamos chamar assim, vindo já há pelo menos 10 anos, ele vem acontecendo. As pessoas elas passaram a não escrever mais de forma manuscrita, né? E isso parece até uma pergunta boba, mas eu acho que é até pertinente, né? Porque eu mesmo posso falar por mim que eu comecei a fazer a faculdade de Direito e quando eu fui perceber, eu não tinha quase mais habilidade manual e eu tive que realmente começar a pegar caneta e escrever de novo, porque a gente passa mais tempo digitando com habilidades de digitação, né? E do que com as habilidades de manuscrito, né? Você, na sua experiência, acha que isso vai ser uma perda no ensino ao longo do tempo para o futuro ou não? É bom que isso acabe, não é bom que isso acabe? Qual que é a importância do manuscrito dentro do ensino? Acho que isso seria uma pergunta interessante para a gente entender essa analogia entre o aprendizado e o manuscrito, né? O direito é uma área que tem uma carga de tradição forte, né? O direito é uma área que carrega tradições e que é um espaço bastante tradicional em vários aspectos, assim. E eu, particularmente, eu tenho uma opinião de que não é o que eu acho bom ou ruim, não é o que você acha, são movimentos inevitáveis que acontecem. Eu não vejo necessidade de a gente usar a voz me ser e a gente usa você, mas talvez em algum momento essa ideia do meu Deus, a gente está falando você e era voz me ser, estamos perdendo a nossa. Talvez isso representou em algum momento um sentimento de perda, até de Identidade, não sei, né? perda de qualidade, né? A sensação é que a gente está ficando, por estar ficando mais tecnológico, objetivo, escrevendo menos, a gente está ficando até mais burro, mais intelectualmente menos. Eu não acredito nisso. Eu acho que são movimentos que, independente da gente gostar ou não, eles estão acontecendo. E eu não vejo isso como uma coisa negativa ou positiva. Eu acho que é uma tendência que visa a gente. Nós somos seres inteligentes, até que se prove o contrário, né? Nós somos seres inteligentes e que buscamos otimizar o nosso tempo, otimizar as coisas. Então, se eu posso escrever agora VC e a pessoa entende, eu opto por isso porque eu sou um ser que estou vivendo em economia de energia e de trabalho. Meu instinto é eu ser o mais eficiente possível no meu gasto energético. Então, assim, isso não me incomoda. Agora, em relação ao manuscrito, por exemplo, a gente está falando de motricidade. Motricidade grossa e motricidade fina. Então, as crianças estão aí isoladas dentro de casa, não só por causa da pandemia, também por causa da violência, por causa de N outros fatores, estamos cada vez nos movimentando menos, né? E isso, de fato, tem uma repercussão na nossa capacidade cognitiva. Então, o nosso desenvolvimento, que começa com uma psicomotricidade grossa, que quando você tem a oportunidade de viver na roça, subir em árvore, andar a cavalo, e você desenvolve isso aqui na cidade ou nos centros urbanos, ainda mais dentro de apartamentos e tal, você perde um pouco essa oportunidade de explorar a psicomotricidade. A escrita já é uma psicomotricidade fina, que você só vai adquirir depois de desenvolver a sua psicomotricidade grossa. E isso vai interferir o seu raciocínio. Mas isso é substituído por outras atividades, Lego, brincadeiras em casa ou fora de casa. Então, é importante que a gente não se paralise, que a gente não se coloque à frente de um computador e esqueça de movimentar o corpo, porque isso tem implicações para a nossa saúde, para a nossa cognição, para o nosso bem-estar. Mas não acredito que isso venha única e exclusivamente da nossa capacidade de escrever manualmente. Eu acho que
fazer outras atividades, cozinhar dentro de casa, né? Tricotar, resgatar também alguns prazeres, hobbies e hábitos, costurar, pintar, tudo isso promove o desenvolvimento da psicomotricidade. As crianças estão cada vez mais na frente da TV, dos celulares, né? E então a gente, em relação à nossa saúde, à nossa vida, em relação a dos nossos filhos, é ter a preocupação de diversificar, dar oportunidade e nós também criarmos oportunidades de nos movimentarmos, porque essa psicomotricidade tem relação com a nossa cognição. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Perfeito. se eu fugi muito do Não, assunto. com certeza. Temos a pergunta da Célia aqui no nosso QA. Você acha que há alguma perda no ensino, aprendizagem com o EAD na graduação? Depende, né? Assim, inerentemente, eu acho que não representa perda nem ganho. Vamos colocar uma aula de anatomia, tá? Eu tenho uma aula de anatomia e no presencial eu tenho a oportunidade de tocar os corpos, ver os corpos seccionados e tal. Por outro lado, no digital, eu tenho a oportunidade de investigar, eu não sei se vocês já viram, tem uns programas de corpo humano e de anatomia que são de uma precisão e de uma... Você consegue investigar. Então, cada oportunidade que a gente tem ganhos e perdas, né? A gente precisa ter consciência de que a decisão de usar ou não usar uma tecnologia, ela precisa ser orientada pelos nossos objetivos educacionais. No momento, a gente vive uma obrigação de usar a tecnologia, mesmo nas ocasiões em que essa talvez não fosse a melhor ocasião, mas por uma questão de contexto da pandemia, a gente é obrigado a usar a tecnologia. Então, quando a gente sair desse contexto e a gente puder decidir se retorna ao presencial ou se mantém o EAD, a gente precisa considerar esses fatores. Eu, por exemplo, fui coordenadora geral de educação à distância na ENAP, responsável pela capacitação de servidores públicos. A gente passou a oferecer uma grande maioria de cursos à distância. Muitas pessoas questionaram, não, mas eu prefiro o presencial, porque o presencial tem a interação e tal. Legal. Antes a gente atendia 5.000 alunos no presencial, hoje a gente atende 2 milhões. Pode ser que tenha uma perda na metodologia, porque a gente não conseguiu ainda imprimir dentro do EAD alguma atividade que desse conta dessa interação? Pode, mas em compensação, eu tenho 1.995.000 pessoas a mais tendo acesso a esse conteúdo, a essa oportunidade. Aí você vai decidir o que é mais importante nessa circunstância. É eu ampliar esse acesso e eu criar alternativas para que as pessoas sanem essas lacunas de outra forma, ou eu manter a restrição do acesso, mas garantindo um tipo de interação que eu não tenho no EAD. São escolhas que só a instituição, o professor e o aluno podem avaliar em cada circunstância. Não existe uma resposta única que define se há vantagens ou desvantagens do EAD. Depende da circunstância, da dosagem, né? Da dosagem e do contexto. A dose de tecnologia que você vai colocar e a dose de presencial que você vai colocar. Algumas vezes você vai ter perda de qualidade, mas você vai ter ampliação do acesso. É comparar banana com maçã. Não são iguais, mas a gente tem que tomar uma decisão. Para essa circunstância, a ampliação do acesso é mais importante do que a manutenção da interação. E aí você faz a escolha e é transparente. Eu acho que ninguém precisa dizer que a EAD é melhor ou que o presencial é melhor. A gente precisa ser transparente sobre o que a gente é capaz de entregar em cada circunstância e o aluno saber
o que ele vai poder fazer. Essa transparência é fundamental. A dicotomia levou a uma competição, né? Eu prefiro EAD, eu gosto, eu não gosto. Isso não acrescenta, eu acho, isso não é benéfico para a nossa discussão de educação como um todo. Eu acho que a gente precisa tirar esses julgamentos de valor, de preferências individuais, e começar a discutir ganhos e perdas em cada circunstância. Eu acho que a gente vai ser capaz de avançar mais assim. Sim. Antes de irmos para as últimas perguntas, eu só queria agradecer a brilhante exposição, a sua brilhante exposição, professora Natália. Agradecer Obrigada, também gente. todos que estão elogiando a sua exposição, estão fazendo vários comentários aqui no chat. E obrigada. Depois eu olho, eu não tive a oportunidade de ver. Essas coisas é boa a gente ver. Estão elogiando bastante, sim, fazendo vários comentários também sobre a EAD. Tem professores aqui também comentando, que eu achei muito legal, muito interessante. E agradecer. Frederico, você poderia, por gentileza, fazer as últimas? Acho que a gente tem mais uma pergunta só, né? Que a gente já está nos nossos últimos minutinhos. Tem mais uma perguntinha, acho que dá tempo. Considerando todas as diferenças socioeconômicas e culturais do nosso país, será que o ensino EAD atende todos os alunos? Não, o ensino EAD está longe de atender todos os alunos. Assim como o ensino presencial também está longe, porque as crianças às vezes vão para a aula, mas não tem professor, né? Não tem material, não tem... a tecnologia, ela faz falta mesmo no ensino presencial, porque a criança que volta para casa e tem um telefone celular na mão, ela tem um mundo na mão. Ela descobre qualquer coisa ali, né? Ela aprende muito, ela continua aprendendo fora da sala de aula. Então, a educação ainda não é uma educação para todos, seja ela presencial ou EAD. E para algumas crianças, a educação à distância representou uma dificuldade de acesso ainda maior, né? Essa é uma discussão que a gente precisa fazer, mas ela não é restrita à EAD. A gente está falando de grupos que nunca tiveram acesso pleno à educação. Uma criança com deficiência auditiva nunca teve acesso à educação plena no Brasil, ainda, né? Uma criança com deficiência visual, um jovem, certamente na faculdade aí de direito, nas faculdades de direito, tem essas situações. Pessoas ainda lutando pelo seu direito de educar, de ensinar, né? de acesso à educação. Então, a educação, a luta, né, de educação por todos é uma luta que vai muito além do momento que a gente está vivendo. A gente precisa... Eu acredito que o momento trouxe à tona essa discussão e, como eu falei, acabou atingindo novos grupos que se sentiram também afetados e excluídos. Isso ampliou a discussão, que estava restrita a grupos muito específicos. Então, eu até peço desculpas caso a gente tenha algum participante que precisasse de Libras, né? Que a gente não tem, porque é isso, a gente tá fazendo a gente continua fazendo uma educação para algumas pessoas e esse movimento é um movimento caro, é um movimento difícil, é um movimento que ainda não ganhou a relevância que ele precisa ganhar, e a luta continua, não é uma luta de agora, é uma luta de muito antes. Perfeito. Isso aí. Quero, então, agradecer a professora Natália, agradecer a todos os membros aqui presentes, o público, os alunos, os professores, toda a nossa audiência aí, fantástica. Sem a presença de todos, não seria possível esse brilhante evento. Parabéns, professora Natália, pela apresentação. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. É um grupo diferente, né? O grupo de direito, a educação à distância, esse tema e a pandemia me aproximou de grupos que eu, como educadora, habitualmente não teria a oportunidade de conversar. Então, é bom que essa discussão agora é uma discussão de todo mundo, porque está todo mundo agora vivendo a EAD e se questionando sobre a educação, sobre metodologia, sobre acesso.
E vocês ficam aí com um grande desafio, vocês do direito, que é o desafio da regulação desse mundo digital, né? A gente precisa cada vez mais avançar nessas discussões também. E aí é outra discussão que nos aproxima muito, educadores e operadores do direito, tá bom? Agradeço demais a oportunidade. Professora Natália, Diga. desculpe te interromper. É que a gente Nada. recebeu mais uma pergunta. Será que a gente pode finalizar com ela para responder todas as perguntas dos nossos acadêmicos? Da minha parte não tem problema nenhum. A pergunta da Vivian Alves, ela perguntou: Oi, gostaria de saber sobre eventuais sugestões para suprir essa falta de acesso de algumas pessoas à internet. Ah, a senhora já respondeu, né? Por exemplo, na minha faculdade disponibilizaram alguns chips com plano de acesso à internet, mas eu não vejo como algo realmente eficaz, até porque existem pessoas que não possuem computadores, celulares ou tablets. Eu não sei, assim, eu não sei se tem uma solução simples. É uma solução que passa por políticas públicas, é uma solução que passa pelas escolas, né? Os alunos se ajudam muito. Eu vi muitos alunos se ajudando e vizinhos se ajudando. A gente está falando de um problema que está na base da nossa sociedade, uma assimetria de renda, uma assimetria de infraestrutura, né? É um acesso que vai além da boa vontade. A gente precisa enfrentar isso com políticas muito fortes de investimento. Agora, no caso a caso, eu acho que é a gente abrir os olhos e fazer aquilo que a gente pode fazer que está a nosso alcance. O professor identificar dentro dos seus alunos quais são as circunstâncias, os colegas identificarem de que forma que eles podem ajudar. Isso também às vezes faz bastante diferença, nem que seja para 1, 2, 3 pessoas. Mas do ponto de vista de solução estruturada, eu acho que vai levar um tempo para a gente alcançar esse avanço. Mas tem muita solidariedade envolvida aí que está minimizando um pouco esses prejuízos para algumas pessoas. Por enquanto, eu acho que é o que a gente pode fazer que está ao nosso alcance individualmente. Perfeito, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos. Antes de finalizar, gostaria de passar a palavra para o nosso presidente, Jonathan, doutor Jonathan, se quiser finalizar com a gente, pra gente. Muito obrigado, doutora Júlia, muito obrigado, Frederico, pela participação. Professora Natália, eu e a presidente Adriana Cecílio gostaria de agradecer novamente pelo aceite do nosso convite para falar de um tema tão essencial, né? Que, inclusive, eu e a doutora Júlia faz, né, pós-graduação em AD. E eu, sinceramente, eu sou apaixonado. Eu gosto muito, mas, inclusive, eu acho uma diferença bem gritante, porque a nossa EAD são gravações, né? E aí eu queria estava até para fazer essa pergunta, professora Natália. Você acha que quando é por gravação pode ter algum prejuízo por não ter esse contato com o professor, mesmo como a EAD online, né? Eu não acho que na metodologia de exposição de conteúdo, acho que não. Acho que pode haver atividades complementares que permitam essa interação, como eu falei, de construir uma wiki, de ter um fórum e tal. O que a gente tem que pensar é que se você fosse assistir uma aula presencial desses professores, provavelmente você não teria oportunidade. Então, assim, é um custo-benefício que, para essa metodologia de acesso ao conteúdo, eu não vejo prejuízo. A gente está tão acostumado a aprender coisas pelo YouTube, a partir de vídeos gravados, né? Eu quero aprender a tocar violão. Aí você vai lá no YouTube e aprende. Eu quero aprender a cozinhar. Aí você vai lá, como faz um risoto. Aí você assiste um vídeo e tal. Aí quando a gente coloca isso para a educação, tá tendo prejuízo. Eu aprendi tudo mais que eu sei por vídeo gravado. Aí por quê? Porque a gente compara, né? Então, para mim, o primeiro lugar é deixar de comparar e pensar o que eu estou... é isso aqui que eu estou aprendendo? Está me fazendo falta o quê? Interação? Que interação que a gente tem numa sala de aula que fica todo mundo olhando para frente, sentado de costas um para o outro e tem que ficar calado?
A gente está comparando que sala de aula? Se for uma sala de aula que as pessoas sentam em círculo ou sentam em mesas circulares e trabalham juntas, de fato, um vídeo gravado ele vai ser uma mudança completa de metodologia. Mas se a gente estiver comparando essa sala de aula convencional, tem sala de aula de 150 alunos, que é num auditório, que você não vê o professor. Pô, uma aula gravada é até melhor, parece que eu estou sentada ali na frente, vendo o professor aqui. Ele planejou a aula melhor, com certeza, então a aula está melhor estruturada no vídeo gravado do que aquele, às vezes, tem oportunidade de dar. Eu coloco o ar-condicionado na minha temperatura, o volume na minha temperatura. Então, assim, eu, particularmente, não vejo esse prejuízo, porque eu estou falando de uma metodologia de sala de aula passiva. Agora, é difícil replicar dentro do ambiente virtual uma metodologia de interação, de desenvolvimento de liderança. Aí você continua trabalhando com espaços menores. Mas isso aqui que a gente está vivendo hoje, por exemplo, eu acho fantástico. Está todo mundo me vendo, eu estou vendo vocês, as pessoas estão tendo a oportunidade de perguntar, a gente está dialogando. Quando isso seria possível? Eu estou em Brasília, certamente tem gente aí, vocês estão em São Paulo, né? Que custo isso teria para nós, para o ambiente? Eu acho fantástico. Se deixar eu falar aqui... Concordo. Eu concordo. E também nesse estilo de EAD de mais por gravação também, a gente pode pausar também. Eu gosto muito da pós que a gente faz. Vou fazer xixi. Pausar, exato. Fazer anotações, maravilhoso. Sair para ir ao banheiro, exatamente. Eu tô descalça, tem essa vantagem também, ó. Eu tô bonitinha aqui porque tem que aparecer, mas eu tô descalça. Eu também, tô de chinelinho aqui. Então, eu acho que tem vantagens. Com certeza, sem dúvidas. E a gente precisa encontrar isso que está faltando, se é que está faltando alguma coisa, porque, na verdade, a gente está destacando, desculpa, tá? Ultrapassar o tempo. Mas quando a gente fala de EAD, a gente destaca, nossa, falta interação. Gente, falta interação no presencial. Falta interação no presencial. A gente está usando a EAD como um bode expiatório de um problema que é da educação. A educação está vivendo esse problema há anos, que é um problema de passividade, é um problema de falta de espaço para criatividade. Hoje você fala para o aluno assim, faz um trabalho livre. Ele surta. Ele não sabe lidar com a liberdade. Ele, como assim livre, professora? São quantas páginas? São quantas linhas? É Arial 12 ou é Times New Roman? É espaçamento 1,5? A gente está acostumado a lidar com uma orientação tão rígida e rigorosa do que a gente tem que fazer, que quando a gente tem a liberdade de criar, a gente não sabe. Isso falta no presencial, não é um problema da EAD. É até bom que isso falte no presencial, que migrar para EAD fica mais fácil. É só gravar o professor e disponibilizar que fica igualzinho, né? O dia que a gente estiver fazendo uma sala de aula de fato participativa, problematizadora, com interação, aí a tecnologia vai penar um pouquinho mais para fornecer essa oportunidade de interação. Por enquanto, eu não vejo prejuízo. Concordo. Mas também o modelo de usar o Teams, o Zoom, também dá para participar bastante, né? Como agora. Isso, depende você mesmo falou. De como tiver depende da quantidade de pessoas também, né? Eu, quando dei aula, eu usei uma ferramenta chamada menti.com. Eu fiz desafios. Era uma guerra, era uma animação, uma coisa que eu não vi no presencial nunca. Ai, que legal. Acho que as pessoas também perdem um pouco a timidez, né? Porque não estão ali cara a cara. E tinha o quiz, aí aparecia a pontuação. E participa mais. Quem estava no primeiro lugar, e eu dava só 20 segundos para a pessoa responder. Então, isso engajou demais os alunos. Muito legal. Coisa que no presencial seria bem difícil de operacionalizar. Então, é encontrar as brechas e as oportunidades, é não se acomodar no sentimento de que é difícil, de que eu não sei fazer, é buscar ajuda, é pedir ajuda para aqueles professores que têm mais familiaridade, que estão mais usando ferramentas diferentes, o aluno pedir ajuda para os colegas e para o professor. A gente também tem que se abrir mais para as nossas dificuldades, né? Exato. Inovar, né? Aceitar o que está acontecendo, inovar, evoluir, melhorar. Concordo. Nem para muitos professores não é fácil assumir que aquilo que eu faço há 20 anos e que eu domino agora, eu preciso de ajuda.
Então, por isso que eu digo que a inteligência emocional está no centro do nosso aprendizado nesse momento. O aprendizado, inclusive, de pedir ajuda, de se ajudar, de oferecer ajuda e tal. E de errar, né? Exato, com certeza, com certeza. Muito obrigada, Jonathan, por favor. Não, e aí, terminando o que eu estava falando, eu realmente prefiro em AD, até porque, assim, nós que trabalhamos, a gente trabalha o dia inteiro. Se for presencialmente, a gente não vai ter como dedicar, prestar atenção na aula, né? Enfim, então, eu, sinceramente, eu prefiro. Tipo, após eu deixo para estudar no final, tranquilo, né? E que foco só na faculdade. Enfim, não vou me alongar, quero agradecer a participação de todos os ouvintes, né? E até o próximo evento. Até, um abraço a todos e fico à disposição também. Até, muito obrigada a todos. Foi um prazer estar com todos vocês. Meu também. Obrigada, professora Natália, obrigada, Federico, obrigada, Obrigada. Jonathan. Obrigada a todos. Eu também gostaria de convidá-los a seguir o nosso Instagram, @acadêmico de direito, @acadêmico.absp, também o Facebook. Lá a gente coloca todos os nossos próximos eventos. Também tem bastante conteúdo legal para vocês. Espero que vocês gostem também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.